Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos nesta noite, que a presença e o brilho do Espírito Santo repouse sobre a sua casa, sobre a sua família e que o poder de Cristo, que é o poder que nos sustenta, continue abençoando os seus caminhos e lhe dando forças e coragem para que você possa lutar e vencer. Diga que assim seja. Hoje nós vamos falar com Deus, nós vamos invocar o poder maior e eu tenho certeza que nesta oração, a oração da noite, o clamor da noite, Deus ele vai desatar todas as amarras, ele vai abrir portas para você, ele vai te dar a orientação para que você possa lutar e vencer. Eu tenho certeza que esta noite será uma noite de muito poder, uma noite de avivamento e uma noite de restauração. Você crê nisso? Já prepare o seu copo com água para o momento da oração, porque nós vamos agora meditar em uma palavra. Eu gostaria muito que você se atentasse ao que hoje vai ser falado, porque essa palavra, eu creio que ela pode mudar a história e o rumo da sua vida se você colocar ela dentro do seu coração. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, acompanhe comigo na tela, por favor, no versículo 22, ele diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, e ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, saindo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que palavra extraordinária. Vem para mim, por favor. Deus hoje está nos mostrando que a única maneira de nós vivermos o sobrenatural como Pedro viveu, porque Pedro foi o único discípulo e o único homem na face da terra a andar por sobre as águas. Mas sabe por que Pedro experimentou aquela coisa extraordinária? Coisa que somente ele pôde experimentar e vivenciar em sua vida? Porque ele teve coragem de sair do barco. E a palavra de Deus hoje para cada um de nós é: saia do barco. Quando nós falamos do barco, nós estamos falando da zona de conforto, daquele ambiente que aparentemente nos traz estabilidade e segurança. Aquela empresa que você trabalha há anos e você talvez tenha sentido no seu coração e Deus tem falado para você: saia deste lugar, saia deste barco, mas o medo tem falado mais forte. Sair do barco quer dizer você abrir mão do velho para viver algo novo. Perceba que todos os discípulos que estavam ali, os 12 discípulos que estavam dentro daquele barco, ouviram a mesma palavra. Eles ouviram que Jesus havia falado que eles não deveriam ter medo. E eles ouviram a mesma palavra dizendo: vem. Mas Pedro foi o único que teve coragem para se lançar. O milagre ele começou a acontecer quando Pedro colocou o primeiro pé para fora. Quando ele colocou o primeiro pé para fora, o milagre começou a acontecer. Talvez você está esperando algo acontecer para você agir com a fé, só que esse algo só vai começar a acontecer
se você colocar o primeiro pé para fora. Se você começar a caminhar em direção da onde Deus ele quer te levar, não adianta, pessoal. Tem lugares que você deve sair. Tem pessoas que você deve se afastar. Existem coisas que nós devemos fazer para experimentarmos o sobrenatural. Eu não sei se você está conseguindo compreender aonde Deus ele quer chegar, mas o barco ele simbolizava para os discípulos a segurança. Só que às vezes a nossa caminhada com Deus, para nós vivermos algo novo, nós vamos ter que abrir mão da nossa segurança própria para vivermos aquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. É óbvio que momentos depois que Pedro começou a caminhar por sobre as águas, todos nós conhecemos a palavra, e ele, ao invés de continuar olhando para Cristo e caminhar junto com ele, Pedro começou a olhar para a sua volta, para a força do vento, e a Bíblia vai dizer que ele começou a afundar, mas é óbvio que Pedro foi o único que viveu o sobrenatural. Pedro afundou sim, Pedro ele olhou para o lado sim, mas ele foi o único que teve fé e coragem para viver o novo de Deus. É muito fácil a gente tacar pedras em Pedro e falar: Pedro afundou, Pedro olhou para o lado, Pedro ele teve medo, ele olhou para onde não devia. Só que Pedro foi o único homem que viveu o sobrenatural naquela noite. Às vezes, o que nos impede de viver o novo é justamente o medo de nós não nos lançarmos. Eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, mas Deus está falando para muitos aqui: se lance, coloque o pé, que Deus coloque o chão, faça a sua parte, haja com fé, faz aquilo que Deus está lhe pedindo, porque Ele certamente há de te sustentar. Você ouviu, você entendeu, você compreendeu esta palavra? Deus ele falou contigo? Então se você a partir de hoje vai viver o sobrenatural e você diz assim: bispo, essa palavra foi comigo e a partir de hoje eu viverei coisas novas e maiores na minha vida, eu não vou ter medo, eu não vou mais ficar acanhado diante da situação, eu vou viver e fazer aquilo que Deus ele quer que eu faça. Então coloque nos comentários: eu viverei o sobrenatural. Coloque nos comentários, por favor. Coloque nos comentários: eu viverei o sobrenatural. Porque é isso que Deus ele vai fazer com que a gente viva o sobrenatural. A presença de Cristo vai brilhar e Deus ele vai criar situações para te favorecer. Você crê nessa palavra? Segure em suas mãos o seu copo com água, porque neste momento nós vamos falar com Deus e eu tenho certeza que a presença, a luz e o Espírito de Deus há de tocar na sua vida para lhe trazer o livramento e a proteção. Fecha os teus olhos, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós invocamos o teu santo, magnífico e grandioso nome nesta noite, porque nós queremos viver o sobrenatural. Sabemos que quando o Senhor nos dá uma ordem para ir ao seu encontro, nós não podemos ignorar, porque às vezes quando nós ignoramos a tua direção, nós deixamos de viver o sobrenatural daquilo que o Senhor preparou para nós vivermos naquela noite, naquele dia. E tudo que nós queremos a partir de hoje é vivermos aquilo que o Senhor decretou e declarou sobre a nossa vida. Então, meu Deus, vai de encontro a essas pessoas, fortaleça este povo que estava temeroso, meu Pai. Esta pessoa que tem recebido uma orientação há tanto tempo do Senhor, mas o medo tem falado mais alto. O medo tem falado mais alto do que a fé dentro desse coração. Então eu peço, encoraja esta pessoa para que ela possa viver o sobrenatural. Dê a ela sabedoria, direção, conhecimento, coragem para que ela possa vencer tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela. Diga assim comigo, diga: Espírito Santo, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, diga: eu creio, meu Pai, que eu viverei o
o sobrenatural daquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Diga: nenhuma amarra vai me impedir de contemplar a tua grandeza e a tua glória. Diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, vá à frente desta luta, desta batalha, e não permitas que eu venha esmorecer na fé, mas que eu tenha coragem, ânimo e disposição para lutar e vencer. Que o Senhor consagre a cada molécula desta água que esta pessoa segura em suas mãos, meu Pai. Coloque nela o teu poder, a tua virtude, a tua unção, para que aonde chegar esta água, chegue também a tua virtude, a virtude que cura, a virtude que levanta, a virtude que restaura a todos aqueles que creem na sua palavra. Nós declaramos a bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crê diga amém. Graças a Deus. Beba um pouco desta água e pela fé seja livre de todo o mal. Graças a Deus. Eu creio que Deus ele falou contigo, agora é com você. A única maneira de você viver o sobrenatural é fazendo a sua parte. Bispo, qual é a minha parte? Saia do barco. Se Deus ele tem lhe dado orientação para fazer algo, faça sem medo, faça sem hesitar. Use a sua fé, porque na fé tudo é possível, tá bom? Eu quero agora disponibilizar o nosso WhatsApp para as pessoas que desejam entrar em contato conosco. Nós temos atendido muitas pessoas por meio deste WhatsApp que aparece aí no rodapé do seu televisor. Se você precisa de uma oração, de um atendimento espiritual, mande mensagem para a gente. Nós estamos disponíveis o dia todo. Estamos à sua disposição para orar por você, para lhe dar uma direção por meio da palavra de Cristo, até porque todas as orientações que nós temos dado não têm vindo da minha cabeça. Louco seria eu de lhe dar uma direção da minha cabeça. O ser humano é muito falho, pessoal, mas as direções que você vai estar recebendo serão vindas do próprio Deus para a sua vida. Tudo que nós temos falado está aqui, ó, pautado nas Sagradas Escrituras, tá certo? E se você também deseja ajudar esta obra, este ministério Bispo Iago Pereira, você pode estar apresentando o seu donativo de fé, a sua oferta, o seu voto, os seus dízimos, neste Pix que aparece aí no rodapé do seu televisor, que é esse número 11 94497 4455, ok? Aí você pode estar apresentando os seus votos. Você também diz assim: bispo, olha, eu tenho uma gratidão muito grande por aquilo que Deus ele tem me dado através dessas orações. Eu gostaria muito de apresentar uma semente no seu ministério. Então você pode estar apresentando por meio do Pix. Mas se você deseja a conta bancária, nós temos a conta bancária Bradesco, tá bom? Banco do Bradesco. Aí a conta está na descrição do vídeo. E o que você precisar, pessoal, nós estaremos à disposição para te ajudar, tá bom? Plante a sua oferta, plante os seus dízimos, e toda semente que você plantar, Deus certamente ele vai te abençoar. Eu tenho certeza que você nos dando condições de continuarmos levando a palavra, é certo que portas e janelas nos céus vão se abrir para derramar bênção sem medida sobre a sua casa, como também sobre toda a sua família, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas foi um grande prazer estar com todos vocês. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, orando, fazendo o nosso clamor, dando a vocês uma palavra de vida, e eu tenho certeza que cada oração da noite que nós participarmos, Deus ele vai nos abençoar de maneira extraordinária, tá certo? Luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Digam amém, graças a Deus. Deus abençoe, pessoal, vamos em frente, porque Deus é com a gente.